Olá, galerinha! Tudo bom? Bom, trazendo aqui para vocês o segundo vídeo para tratar do livro da redação da UERJ 2024, prova que vai ser realizada lá no dia 3 de dezembro de 2023. Daqui a alguns meses, o Menino do Pijama Listrado, do John Boyne, né? E a gente vai trazer aqui alguns aspectos mais específicos, já que o primeiro livro foram aspectos mais gerais sobre a obra, né? Bom, antes de mais nada, dê o like, espalhe aí o vídeo, né? Para quem você conhece, para quem vai fazer o vestibular da UERJ. O trabalho aqui do canal é totalmente gratuito, né? Como eu sempre costumo dizer, né? A gente não ganha nada para fazer aqui os vídeos, né? É somente o amor e o interesse por esse vestibular da UERJ, pela UERJ de uma maneira geral, eu como filho da UERJ, professor da UERJ, né? Bom, professor da UERJ que já fui, né, como professor contratado, vamos botar isso aqui, né? Bom, então vamos lá, né? Bom, a UERJ escolheu esse livro, né? E uma coisa que eu indiquei para vocês no vídeo passado, mas eu não falei especificamente sobre, foi o seguinte, né? Os 3 livros que eram livros para redação, né? Esse que foi escolhido, o Estrangeiro do Camus, né? E o Metamorfose do Franz Kafka, eles são escritos e se passam nessa conjuntura da era dos totalitarismos, né? Da era do nazifascismo, do período entre guerras, entre Primeira e Segunda Guerras Mundiais, né? Então não há coincidências. Se a UERJ colocou aí 3 livros para nós escolhermos, sendo que esses livros se passam no mesmo momento, é que ela está indicando para a gente que a gente tem que entender esse momento para entender essas obras, tá? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho aqui do Menino do Pijama Listrado, principalmente de, digamos assim, 80% da obra, né? Essa obra é muito interessante porque o título é O Menino do Pijama Listrado, né? E dá a entender que o nosso protagonista não é o Bruno, né? Que é o principal aqui, realmente é o protagonista da obra, né? O nosso Menino do Pijama Listrado, o menino judeu, ele só aparece no final da obra, né? Lá quando já está em 80% da obra. Então é uma obra que ela, nesses primeiros capítulos, né, em boa parte, né, dela, ela vai estar ali descrevendo a mudança do Bruno de Berlim, da família do Bruno de Berlim, para um campo de concentração. Ele vai morar no campo de concentração. O pai dele é um alto oficial do exército nazista, né? Um militar, e ele vai cuidar desse campo de concentração, tá? Só lembrando que historicamente, aqui para vocês, que boa parte dos campos de concentração eles ficam a oeste, né, da Europa, né? Sobretudo ali na fronteira da Alemanha com a Polônia, na própria Polônia, tá? Então, a gente, só para situar geograficamente esses campos de concentração, beleza? Bom, E o livro vai passar exatamente a descrever esses espaços, essas pessoas que viviam nesses espaços, né? Então vocês precisam prestar atenção justamente como que é essa descrição desses espaços, tá? No segundo momento já do vídeo, eu vou falar aqui para vocês algumas críticas que esse livro, né, tem recebido, e não são poucas, tá? É um livro muito criticado por historiadores, por especialistas em literatura, né? E já vou dizer já. Bom, nosso autor, o John Boyne, ele é irlandês, né? E ele disse ter escrito esse livro em algumas entrevistas que ele deu no New York Times, né, na BBC, que esse livro foi escrito em 2 dias e meio. Né? Então, por isso também que as pessoas às vezes criticam, né, essa rapidez aí da escrita desse livro, mas de qualquer forma esse livro se torna um best-seller, né? O que é um best-seller? É um livro muito bem recebido, muito lido, né? Com milhares de exemplares vendidos no mundo todo, tá? Bom, vai ter algumas coisas aí que são interessantes, né? Como que o Hitler aparece na obra, né? É o líder nazista, né, da Alemanha nazista, o Führer, né, do Terceiro Império Nazista, tá, do Terceiro Reich.
ele é descrito como o Fúria, né? O Fúria significa Führer, né? Do alemão líder, máximo, supremo, né? Na Itália fascista, o Mussolini era chamado de Duce, né? Ou seja, o grande líder, né? O líder supremo, o líder da nação. Na Alemanha ele era chamado, o Hitler, de Führer, né? E aqui na obra ele aparece como Fúria, tá? De uma forma literária, ele aparece como Fúria, tá? Ele visita, o Fúria vai visitar a casa lá do Bruno, né? O pai do Bruno vai receber o Fúria, né? E é um grande momento, né, na vida dessa família, tá? Bom, e ele começa, a obra começa descrevendo alguns personagens, né, algumas personagens, né, da família do Bruno. A primeira personagem que vai aparecer logo de cara é a irmã mais velha dele, né, que é a Gretel, que é descrita como o caso perdido, né? Ou a encrenca, né? É uma menina, típica menina adolescente, mimada, que trata mal os empregados, o que já demonstra que essa é uma sociedade de hierarquias, né? Que os empregados são praticamente servos daquela família, né? Uma menina mimada, chatinha, né, que adora arrumar encrenca, né, que ela é descrita aí pelo nosso narrador onisciente e também pelo Bruno, né, o nosso protagonista da história, tá? A gente percebe também uma descrição muito cuidadosa do menino Bruno, que é o nosso protagonista, né? Que é um menino super curioso, né? Ele é descrito como desbravador, né? Uma criança curiosa. Também é feita uma descrição do espaço da casa, né? Deles em Berlim, da família em Berlim, em oposição à casa no campo de concentração. Então sempre vai ter essa comparação entre a casa do campo de concentração e a casa de Berlim, né? E vai ter algumas coisas em comum nessas casas, né? Quais são essas coisas em comum? Por exemplo, o espaço do escritório do pai, onde ele recebe outros soldados ou autoridades, que é um espaço que não pode ser visitado, que é extremamente proibido para as crianças, né? Então as crianças elas não podem passar em todos os espaços. Há uma hierarquia espacial na casa também, tá? Bom, uma outra coisa, né, uma outra personagem que eu quero destacar aqui com vocês, né, que é fundamental, é a personagem da avó do menino Bruno, né, que é a mãe do pai do Bruno, né, que é o militar nazista, né, do alto oficialato, né. A mãe é uma figura interessantíssima, porque ela é uma mulher, gente, que foi criada nos anos 10, 20, no início do século passado, né, do século 20. É uma mulher que trabalha com artes, ela encena, né, ela é uma atriz, ela encena peças teatrais, ela toca muito bem, canta muito bem, né, é uma artista, né, nesse sentido. E é uma mulher totalmente revolucionária, né? Ela traz esse aspecto ali de uma mulher que se impõe, né? Uma mulher feminista, né? Eles estão ali nos anos 30, onde se passa nessa narrativa, e ela é uma personagem muito legal, muito bacana, porque ela enfrenta o filho, né? O filho é um alto oficial do generalato nazista, ela briga com o filho, chama o filho de palhaço, né? E diz que é ridículo, né? Ele fica andando com aquelas roupas militares, né? Que não foi esse tipo de educação que ela teria dado a ele, né? Então é uma personagem aí muito interessante, né? Porque é uma personagem muito diferente, né? É a avó do menino e o menino adora essa avó, né? É muito bacana nessa relação de proximidade entre o Bruno e a avó. Então fiquem de olho nessa personagem aí da avó, que é muito legal. Outra personagem que é muito legal também aqui pra gente perceber é o personagem do Kotler, né? Ele é o tenente Kotler, né? Que é um menino também, ele tá ali entre 17 e 18 anos, entre 16 e 18 anos, né? E ele é o pau-mandado do pai do Bruno, né? E da Gretel, né? A Gretel é apaixonada por ele, né? E é o típico militarzinho, é um jovem ali, adolescente, que está indo pro meio adulto, né? Ele é nazistaço,
né? Ele é bem nazista, né? Ele trata ali outros personagens, quando eles já estão morando no campo de concentração, com toda essa hierarquia nazista, né? E com todos os traços do antissemitismo, né? Que eu vou falar dessa questão já já. Então é um personagem ali, o tenente, o jovem tenente Kotler, né? Muito interessante também, né? De maneira que a gente pense no seguinte, né? Como que um jovem ele absorve todo o ódio, né, e toda a ideologia nazista, né, e aplica na prática no seu cotidiano, né? Outro personagem que eu acho aqui que é fundamental e que, ao meu ver, apesar que eu vou falar já já de todas as críticas, né, feitas a esse livro, né, a essa obra, é o personagem do Pavel, que é um homem, né, já lá com seus 50, 60 anos. O próprio Bruno fala que descreve ele como alguém que tem um pouquinho mais de idade que o pai dele, né? Que ele fica descascando legumes, né? Ele trabalha na cozinha da casa onde vive o Bruno, né, lá no campo de concentração. Ele trabalha na cozinha, né, nesse subemprego, né, digamos assim. E a gente vai percebendo, né, que tem um episódio muito legal que o Pavel ele socorre o Bruno, o menino Bruno, né, como toda criança levada, ele vai construir um balanço, né. Ele vai pegar um pneu, umas cordas, vai botar numa árvore, vai balançar, ele vai acabar caindo, se machucando, né? E o Pavel vai socorrer ele, né? E vai fazer ali uma emenda, um curativo, né? E tudo direitinho, porque a mãe do menino não está em casa, né? O Bruno fala para ele, ué, mas você não é médico? Como que você fez um curativo, né? Tão bem feito e tal, né? Aí o Pavel fala para ele, não, eu sou médico sim. É muito comum, gente, era muito comum, né? Por sinal, existia uma lei de 1935, que são as leis de Nuremberg, que proíbem na Alemanha que os judeus exerçam suas profissões, sobretudo as profissões liberais, né? Os judeus exerciam muitas profissões liberais, né? Eles eram banqueiros, eles eram médicos, eles eram advogados, professores, eles são proibidos por essa lei antissemita, né, de exercerem essas profissões liberais. E o Pavel diz para o menino, não, eu sou médico, sim, eu fui médico, né, e eu era um excelente médico, né, e o menino fica confuso, né, com essa informação. Então é um personagem muito bem construído, porque historicamente isso é fato, né, é um fato histórico, né, de comprovação histórica. De fato existiam pessoas que perdiam os seus cargos, eram enviados, né, suas funções sociais, né, os seus trabalhos, eram enviados, né, para os campos de concentração e, de certa forma, aí, aproveitado pelo pai do Bruno, né, mas aproveitado em outra função, né, numa função de cozinheiro, né, e não de médico especificamente, né. Então, essa questão do antissemitismo, ela aparece presente muito nessa obra, né, e de uma forma silenciosa, tá? Como assim silenciosa? O termo judeu, a palavra judeu não aparece, né, pelo menos na primeira... no primeiro 3/4 ali do livro, né? E esse silêncio, né, e essas reticências, né, indicam muito um barulho, né? É um silêncio ensurdecedor, né? Quando você às vezes não fala alguma coisa em literatura, é que essas coisas ficam mais expressas, ficam mais evidentes. Lá na página 71, deixa eu ver aqui, na página 71, numa conversa entre o tenente Kettler, né, e o Pavel, né, que é o judeu que foi médico, né, o Kotler se refere a ele da seguinte maneira, lá em cima, venha cá, seu reticências, ou seja, seu judeu. Aí em seguida ele fala, né, seu imundo, né? Como os judeus eles eram tratados pelos alemães, tá? O antissemitismo do nazismo é algo, né, descrito por várias, né, obras literárias, né? Aqui atrás a gente tem um livro famosíssimo, né, chamado Terceiro Reich. A gente tem aqui a obra, né, da National Geographic, a Segunda Guerra Mundial, Olímpia, né, que é um documentário de uma cineasta nazista, né, e essa obra aqui que eu acho muito legal, que é o Nazismo, como ele pôde acontecer. Bom, essa poderia ser uma pergunta para a redação da UERJ 2024, né, que vai ser feita lá em dezembro desse ano. Como pôde acontecer isso?
O nazismo, o antissemitismo, uma sociedade com campos de concentração. Professores poderiam trazer uma questão histórica? Sim, gente. Lembrando que eu afirmei no início desse vídeo, né? Já ia falar dessa aula, né? A gente que é professor está tão acostumado a dar aula, né, que a gente acaba se esquecendo. Os 3 livros que a UERJ deu para vocês escolherem para a redação se passam justamente nesses cenários de totalitarismo, antissemitismo, né, holocausto, produção de campos de concentração, né, o ápice da maldade humana, né. O holocausto é considerado historicamente, né, e pelas teorias filosóficas que interpretam o século passado, o século XX, como o efeito Lúcifer, né, como uma era maligna, né? Como uma era em que o ser humano foi realmente tratado, né? Como ele teve ações que foram equiparadas a Lúcifer, né? Ao diabo, ao mal absoluto. O Holocausto ele é chamado por alguns cientistas políticos, historiadores, pensadores, pessoas que viveram naquele momento, né, como o mal absoluto. Bom, não vou entrar muito, né, em muitas questões aqui, né, eu fiz diversas anotações, né, gente. Quando a gente faz um vídeo, a gente não tira tudo da cabeça, não. Tá tudo anotado aqui no roteiro, né? E por vezes, ó, o vídeo já tá quase chegando aí em 20 minutos, a gente não fala nem metade do que a gente pretende, né? Mas eu prefiro fazer aos pouquinhos, mas que vocês carreguem essas informações. Vou dar uma dica para vocês. Eu vou trazer um vídeo só sobre esse aqui, tá? Mas vou dar uma dica aí para vocês. Quando vocês puderem, né, e se quiserem, eu acho que é muito útil para quem está lendo O Menino do Pijama Listrado, leiam isso aqui, gente. Isso aqui é um clássico. Ele é um clássico do Art Spiegelman, né? Ele é um produtor de quadrinhos, né, de literatura em HQ. Esse é o Maus. Ele é o único livro de quadrinho que ganhou o prêmio Pulitzer, que é o principal prêmio da literatura mundial. Ele ganhou o Pulitzer, tá? E ele conta a história dos pais dele, que viveram num campo de concentração e sobreviveram a um campo de concentração. E os judeus, eles são retratados como ratos, né? E os alemães como gatos, né? Os nazistas como gatos, né? É como se fosse uma revolução dos bichos do George Orwell, né? Só que com uma outra linguagem sobre o Holocausto, que é o mesmo cenário que a gente tem aqui. É um livro perturbador, maravilhoso e com outro formato, né? É uma literatura em HQ, em quadrinhos, tá? É muito bacana e fica de dica para vocês. Gente, um grande abraço. Eu não vou fazer, eu fiquei de fazer aqui, né, as ponderações sobre as críticas ao Menino do Pijama Listrado. Como eu tô com medo que o vídeo fique muito longe, eu não vou fazer nesse vídeo. Então, ó, deem o like no vídeo, compartilhe com um amigo de vocês o canal. Nós estamos crescendo pra caramba, nós já estamos chegando aos 8K e eu quero até daqui a 2 semanas chegar a 10K. Eu acho que esse canal merece, é um espaço que trata de forma séria a literatura, a cultura, que dá dicas legais de educação para vocês. Grande abraço, professor André, e uma excelente semana.